CPI da pedofilia denuncia esquema de propina e coação de testemunhas. Deputados aprovam 22 projetos e promulgam 16 novas leis durante esforço concentrado. Amazonas terá programa de atendimento psicológico às vítimas de estupro. E ainda, presidente da Assembleia, Josué Neto, assume o governo por 3 dias. Com 100 elementos revisados por uma comissão da Assembleia, a Carta Magna Estadual deve ser promulgada ainda este mês. Deputados debatem sobre a criação da Polícia Legislativa e devolução dos policiais militares às ruas. Parlamentares falam sobre os prejuízos ao polo industrial com a criação da Zona Franca do Semiárido. Anuário de Segurança revela que no Amazonas uma pessoa é assassinada a cada 12 horas. A Assembleia abre prazo para os deputados apresentarem emendas à proposta de lei orçamentária anual para 2015. Os principais fatos do dia agora no Alean Notícias. Boa noite. A CPI da pedofilia denunciou em coletiva um esquema de propina, ameaças de morte e coação de testemunhas. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Alean investiga casos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes no Amazonas desde abril deste ano. Em coletiva de imprensa, membros da CPI da pedofilia denunciaram intimidações sofridas pelas vítimas e o recebimento de propina para mudarem os depoimentos prestados às CPIs estadual e federal. Muitas dessas testemunhas já voltaram atrás nesses testemunhos e isso é uma denúncia que nós precisamos fazer, porque quando nós recebemos essas pessoas na CPI, elas de maneira muito clara, muito firme, disseram que não tinham condições de morar em Manaus, de se sustentar e que manteriam aqueles testemunhos. E agora, passado 40, 45 dias desse fato, simplesmente essas pessoas vão no Tribunal de Justiça, dão uma declaração por escrito de que tudo que eles disseram naqueles processos não existe. E hoje nós já temos as informações de que essas pessoas estão morando em 2 flats na cidade de Manaus. As vítimas que voltaram atrás no depoimento também estariam fazendo denúncias falsas contra a CPI estadual. Porque as informações que nós temos é de que eles queriam imputar a nós, da CPI, os depoimentos que eles tinham feito anteriormente, como se nós tivéssemos obrigado, como se nós tivéssemos financiado eles para que eles pudessem fazer isso. Isso é uma injúria, é uma difamação que a CPI não vai aceitar, não vamos concordar e por isso estamos aqui denunciando esse fato importantíssimo para que as nossas autoridades judiciais possam fazer o seu juízo de valor da melhor maneira possível, mas que fique claro e patente que esse testemunho não foi dado somente na CPI. Foi dado em Brasília há 1 ano atrás, foi dado no Ministério Público há mais de 1 ano também. O deputado Luiz Castro cobrou do Tribunal de Justiça uma postura mais firme frente aos julgamentos dos casos que envolvem o prefeito afastado de Quari, Adail Pinheiro. Não dá para compreender que este processo mais recente esteja sendo aí atacado, como o deputado Abdala colocou, por compra de testemunhas, por ameaça, por cooptação, por intimidação, e o processo antigo, com todas as provas, nunca tenha sido julgado. Quer dizer, nós temos 2 situações esdrúxulas. O processo antigo já está com todas as provas prontas para um bom julgamento e o processo novo está sendo ameaçado de ser conspurcado diante de todos nós, inclusive desta CPI. Segundo a deputada Conceição Sampaio, além do julgamento célere dos processos, faz-se necessário que a rede de apoio às vítimas seja fortalecida. Só que por parte do poder público, nós temos alguns serviços oferecidos, serviços que não se conversam entre si. Por isso nós não temos uma rede. Porque esse fortalecimento que nós precisamos é realmente o que vai resguardar para que outras crianças não venham a sofrer o que muitas já sofreram. Hoje nós temos alguns serviços que são realizados, mas não capazes de fazer esse resguardo e não capazes também esses serviços de fazer com que aquele dano seja reparado. Representantes de movimentos sociais que participaram da reunião devem fazer uma manifestação na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, em frente ao Tribunal de Justiça, para cobrar o julgamento de casos de pedofilia no Estado. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, assume a partir de segunda-feira, por 3 dias, o cargo de governador do Estado. O chefe do Executivo, José Mello, estará em Brasília cumprindo a agenda oficial.
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, assumirá o Executivo Estadual por 3 dias na próxima semana. Isso porque o governador José Mello irá a Brasília cumprir a agenda de compromissos oficiais, entre eles uma reunião com todos os governadores do país e o presidente do Tribunal de Contas da União para estabelecer um pacto pela boa aplicação dos recursos públicos. Priscila Sena para o Alean Notícias. Durante esforço concentrado na Assembleia Legislativa esta semana, os deputados estaduais aprovaram 22 projetos. A votação também resultou na promulgação de 16 novas leis. Durante 2 horas de discussão de matérias, os deputados estaduais analisaram 32 projetos. No total, 5 propostas de iniciativa do governo do estado e 17 de autoria dos parlamentares foram aprovadas. 8 projetos foram retirados de pauta e houve a concessão de pedido de vista em outras 2 propostas. O esforço concentrado também resultou na promulgação de 15 novas leis. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, os trabalhos transcorreram com tranquilidade. A avaliação de que nós estamos no caminho certo. A nossa proposta desde o início de 2013 sempre foi de manter a pauta limpa e com isso nós estamos provando que os colegas estão realmente motivados, que os colegas estão com vontade de mostrar para a sociedade que a Assembleia Legislativa tem trabalhado para isso. Hoje diversas matérias foram aprovadas, matérias importantes para a sociedade do amazonense, e aí a Assembleia está caminhando naquele ritmo que a gente pretende, no ritmo que a gente vai chegar no próximo dia 18 de dezembro, que é o último dia de votação, para mostrar para a sociedade que a gente conseguiu aprovar e deixar a nossa pauta aqui tranquila para iniciarmos o ano 2015 com muito mais força. Um dos projetos que agora é lei é de autoria do deputado Ricardo Nicolau. A legislação concede à deputada Conceição Sampaio o título de cidadã do Amazonas. A parlamentar recebeu o reconhecimento dos colegas em plenário. Eu não sabia que ela não era amazonense de origem, senão já teria apresentado essa proposta, com certeza com outros colegas. Mas eu quero dizer que ela é correta, é justa e que a gente possa fazer essa homenagem ainda o mais breve possível, claro, de acordo com ela, porque ela já merece, de fato, esse reconhecimento e por todo o trabalho que ela desempenha, principalmente em favor dos direitos das mulheres, mas não apenas nessa importante missão, mas em várias outras missões. Me penitencio com a minha colega por não desconhecer esse detalhe biográfico. A senhora é tão amazonense, deputada, nas suas posições, na sua forma de atuar, defende tanto a mulher amazonense e faz um trabalho tão bonito na Assembleia, que eu jamais imaginaria esse detalhe. É um detalhe técnico, não nasceu aqui, mas se tornou amazonense por adoção e por um trabalho bonito. Um ato de justiça que promove a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Eu, particularmente, aqui também não sou amazonense, eu particularmente tenho muita satisfação e muito prazer em conviver esses longos anos, uma convivência sempre harmônica, sempre respeitosa e, acima de tudo, de admiração ao comportamento, às ações e o trabalho que a deputada Conceição Sampaio sempre desenvolveu nessa casa. Maria da Conceição Sampaio Moura é natural de Alenquer, no estado do Pará. Ela é deputada estadual desde 2007 e, a partir de 2015, será a única mulher representando o Amazonas na Câmara Federal. E entre os projetos aprovados está o que trata sobre a implantação do programa de atendimento psicológico às vítimas de estupro. A matéria de autoria da deputada Conceição Sampaio. O programa de atendimento psicológico à vítima de estupro tem como finalidade estabelecer critérios para atender as vítimas deste tipo de crime. Para a autora do projeto de lei, deputada do PP Conceição Sampaio, essas mulheres precisam de apoio do poder público para se recuperarem dos impactos causados por esse tipo de violência. Nós temos alguns serviços que são realizados já na rede de enfrentamento, mas nós queremos justamente contribuir para que a mulher que passou por essa violência, uma mulher que sofreu um estupro, ela possa realmente ter uma atenção diferenciada. Isso não é fazer com que o Estado
venha privilegiar esse tipo de situação. Ao contrário, mas a vítima, ela precisa também ser socorrida pelo Estado, que tem o dever de levar segurança pública para todo mundo. A parlamentar também deu destaque para outros 2 projetos aprovados nesta quinta-feira na Casa, que pretende fortalecer o tratamento de casos de depressão infantil e pós-parto. Hoje a depressão é um problema que está em nosso meio, né? Quase todos nós temos alguém em casa, alguém na vizinhança que passou ou passa por essa situação. Então a ideia é justamente olhar para essa menina, para esse menino, para esse jovem e para as mulheres pós-parto, porque muitas vezes, e é muito comum hoje em Manaus, você encontrar, olha, alguém deixou uma criança abandonada e aí o pré-julgamento acontece de forma imediata, só que as mulheres sabem que após o parto, essas mulheres podem ter sim a depressão. Conceição Sampaio teve ainda mais 3 projetos de lei de própria autoria aprovados pelos parlamentares. A Assembleia Legislativa abriu prazo para os deputados da Casa apresentarem emendas à proposta de lei orçamentária anual para 2015. O projeto tramita desde o dia 28 de outubro e prevê um orçamento de mais de 15 bilhões de reais para o ano que vem. O prazo iniciou na última terça-feira, dia 11, depois que as comissões de Constituição e Justiça e de Finanças Públicas encaminharam as propostas com parecer favorável, sem alterações para a diretoria de apoio legislativo. Os deputados estaduais terão 5 dias para apresentar as emendas à proposta de lei orçamentária anual, a LOA. O projeto prevê um orçamento de mais de 15 bilhões de reais para o ano que vem, sendo a maior parcela dos recursos para a saúde e educação. De acordo com o presidente da Comissão de Finanças Públicas, deputado Adjuto Afonso, o prazo termina na próxima quarta-feira. Depois disto, ele terá 10 dias para analisar as emendas, mas avalia que a LOA estará pronta para ser votada até o dia 10 de dezembro. De acordo com um texto da proposta, a área da saúde deve receber a maior parcela do orçamento. Serão 2 bilhões e 17 milhões de reais. Logo seguido da educação, que deve receber pouco mais de 2 bilhões e meio de reais, o que representa pelo menos 17% do total de recursos. De acordo com o líder do governo na Casa, deputado Sidney Leite, parte dos investimentos do Executivo para o próximo ano serão realizados após a reformulação do secretariado do governador José Mello. O governador José Mello pretende fazer uma reforma administrativa. Diminuir o número de secretarias, fundir secretarias e diminuir o número de cargos. E com isso, poder ter o aumento de recursos para fazer investimentos em áreas fins, que ele entende como prioritária, como a questão da saúde, educação, como a questão da segurança, setor primário, regularização fundiária, enfim, de áreas que são estratégicas, tanto para o Estado, quanto para o desenvolvimento econômico, mas principalmente para a melhoria de qualidade de vida das pessoas. Então, essa é uma alteração que vai acontecer neste percurso, e acredito eu, ainda não conversei com o governador sobre isso, mas ela irá ocorrer simultaneamente já com a escolha do novo secretariado, que ele deverá fazê-lo no mês de dezembro. A proposta precisa ser votada antes do dia 18 de dezembro, já que nesta data os parlamentares da Casa entram em recesso. Um vereador do município de Tabatinga veio à Assembleia Legislativa e relatou em plenário o comércio ilegal na cidade amazonense realizado por colombianos. Hilal Raissan, vereador pelo PTN de Tabatinga, se pronunciou durante uma sessão de tempo na Assembleia Legislativa nesta quinta-feira. O vereador representou a Câmara Municipal e trouxe denúncias, como o comércio peruano ilegal em Tabatinga. Todos os produtos que estão adentrando no município de Tabatinga, produtos estrangeiros, eles não está sendo cobrado nenhum imposto. E isso está gerando uma concorrência desleal, porque o nosso produto brasileiro, ele realmente é bem mais caro e os nossos comerciantes estão chegando a fechar portas lá. Por quê? Porque a população está preferindo comprar esse produto que é mais barato. A reforma do único presídio no município também foi solicitada. Segundo o Hilal, a unidade funciona acima da capacidade. A capacidade hoje do presídio é de 90 a 120 presos e no momento nós temos mais de 250 presos, sendo que o maior problema é que o raio feminino ele está misturado com raio masculino. E isso é lógico, isso gera problemas. A ideia era ampliar esse presídio e construir um presídio à parte feminino.
O vereador também fez outras denúncias, como a má qualidade do asfalto na recuperação de vias da cidade e falhas na prestação de serviço de telefonia móvel, que é feito pela operadora Vivo. A autoria da sessão de tempo foi do deputado pelo PMDB Marcos Rota, que na ocasião foi representado pelo deputado Vanderlei Dallas. Nós iremos tomar providência, inclusive eles têm pedido desta empresa o contrato, não têm conseguido, mas nós, através da defesa do consumidor, eu e o deputado Marcos Rota, iremos pedir esse contrato para que possamos entregar para a Câmara Municipal de Tabatinga esse contrato deles. Segundo Vanderlei Dallas, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa vai fazer um acompanhamento em relação aos outros pedidos. Carta Magna do Estado será promulgada até o fim deste mês. E ainda, Anuário da Segurança revela que uma pessoa é assassinada a cada 12 horas no Amazonas. Essas e outras notícias no próximo bloco. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Pelo menos 100 elementos da Carta Magna Estadual foram revisados por uma comissão instituída na Assembleia. Até o final deste mês, o documento deve ser promulgado. O projeto de revisão da Carta Magna do Amazonas foi apresentado à Casa Legislativa no ano de 2012. De autoria do deputado Ricardo Nicolau, do PSD, a proposta era atualizar na íntegra a redação da Constituição promulgada em 1989. Uma comissão composta por 5 parlamentares da Casa e 5 juristas trabalhou para fazer a atualização do texto constitucional. A deputada Conceição Sampaio, presidente da comissão, anunciou a conclusão dos trabalhos em fevereiro deste ano. Segundo a parlamentar, aproximadamente 100 pontos do texto foram alterados, adaptando o documento à Constituição Federal. Em relação à adequação, foram mais de 100 pontos avaliados. Então, nós estamos muito felizes. Agora, o trabalho todo foi repassado para a Diretoria-Geral, que encaminhou para a Procuradoria desta Casa. E assim, certamente, até o final do ano, o presidente deverá levar a toda a sociedade amazonense a sua Constituição adequada e com modificações importantes também. Pelo menos 8 propostas de emenda à Constituição foram apresentadas em plenário, entre elas a que extinguiu o voto secreto aprovada por unanimidade na Casa. Outro ponto levantado por Conceição Sampaio foi a inclusão de um capítulo que trata exclusivamente sobre cooperativismo, conforme o modelo extraído da Constituição Federal. Depois de aprovadas as PECs, o documento foi encaminhado para a Diretoria-Geral da Assembleia e Procuradoria-Geral. Agora, a Constituição revisada segue para a promulgação em plenário. De acordo com a parlamentar, a previsão é que até o final deste ano o documento seja entregue à sociedade. A Zona Franca do Semiárido, que pode ser instituída no município de Cajazeiras, na Paraíba, é uma ameaça real ao modelo Zona Franca. Aos moldes do Parque Industrial de Manaus e com benefícios fiscais, o novo sistema pode trazer prejuízos econômicos à capital amazonense. Os deputados Sinésio Campos e Abdala Frache levantaram a questão na Assembleia Legislativa. O projeto de criação da Zona Franca do Semiárido Nordestino, que tramita na Câmara Federal por meio da proposta de emenda à Constituição 19 de 2011,
começou a tomar consistência no segundo semestre de 2014 em Brasília. A proposta pede a demarcação de uma área de livre comércio contínua, com raio de 100 quilômetros a partir do município de Cajazeiras, na Paraíba. O projeto também beneficiaria municípios de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. No Amazonas, os parlamentares da Assembleia Legislativa não veem com bons olhos a chamada Zona Franca do Semiárido. O deputado Sinésio Campos levou o assunto ao plenário. Para ele, a criação da área de livre comércio pode trazer prejuízos para a economia do Estado. E, por isso, a Casa precisa se unir e participar das tratativas em Brasília com o intuito de brecar a nova Zona Franca. Que a mesa diretora possa constituir ou então delegar o presidente da comissão de Zona Franca para acompanhar passo a passo esta proposta de emenda, porque eu, quando tomei a informação que vai acontecer hoje já uma reunião nas comissões técnicas da Câmara Federal, temos que matar no nascedouro, porque não temos informações detalhadas quanto a este assunto. Então, por isso, eu apresento aqui já um encaminhamento para que a mesa da Casa possa delegar ainda esta semana número de deputados estaduais e eu creio, sugiro, de preferência já os nossos futuros deputados federais para acompanhar essa questão. No grande expediente, o deputado Abdala Frache questionou o compromisso do governo federal com o desenvolvimento da região norte do país, em especial do Amazonas. Será que nós sofremos mais um estelionato eleitoral? Será que a prorrogação da Zona Franca foi feita apenas que para mais uma vez a população do Amazonas votasse em peso num projeto político e econômico fadado ao fracasso nesse país? E que agora todas as dificuldades que antes foram interpostas para que essas novas zonas francas do nosso país fossem criadas, agora vão simplesmente ser eliminadas? Será que esses muros, e aqui no nosso caso seria interessante que fosse um muro que não fosse o de Berlim, porque o de lá já caiu, e se o nosso cair, o Amazonas vai junto com a população. A PEC 19 de 2011 é de autoria do deputado Wilson Filho, do PTB da Paraíba, e altera artigo do ato das disposições constitucionais transitórias. O texto prevê que a Zona Franca do Semiárido terá características de área de livre comércio para exportação e importação, com incentivos fiscais pelo prazo de 30 anos. A proposta de criação da Polícia Legislativa foi tema de debate na Casa. Parlamentares, como o deputado Sidney Leite, sugeriram o retorno às ruas de pelo menos 700 policiais que estão atualmente lotados em órgãos públicos. O tema foi trazido pelo líder do governo na Leã, deputado Sidney Leite. Preocupado com os índices de criminalidade do Estado, o parlamentar propõe um reforço no efetivo de policiais. Para isso, Sidney Leite quer a retirada de policiais que atuam junto a órgãos públicos, como Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas, para que voltem a realizar ações em defesa da população. E nós temos município que tem um quadro diminuto de número de policiais. Mas, enquanto isso, nós temos aí quase 700 policiais à disposição dos poderes, e aqui a Assembleia é um caso desse. Mas não é só a disposição do policial. Falta o policial, mas falta também o dinheiro, porque esse policial continua recebendo pelo Estado, mas recebe pela Assembleia, recebe pelo Tribunal de Contas, recebe pelo Tribunal de Justiça, tem até policial cedido para o Tribunal Regional do Trabalho, né? Deve ter policial aí cedido também para a Justiça Eleitoral, que é uma justiça federal, né? E também para o Ministério Público, exercendo atividade que não é atividade de polícia. Já o deputado Sinésio Campos lembrou da proposta de criação de uma polícia legislativa. Desta forma, a Leã poderia devolver os policiais atualmente lotados na Casa Legislativa para as ruas. Todos sabem, nos nossos encontros da Unali, que existem várias Assembleias Legislativas que possuem a Polícia Legislativa. E eu tenho aqui uma propositura, e já deve ter uns 6 anos aqui tramitando aqui na Casa,
que pudéssemos fazer exatamente aqui no Amazonas o que tem em outros estados. Porque eu creio que aí teríamos mais policiais nos seus propósitos, mesmo, e a Assembleia ser na frente de outros poderes. Para o deputado Marco Antônio Chico Preto, uma outra possibilidade é a restituição dos valores gastos pelo Poder Executivo com estes policiais. Desta forma, os órgãos públicos pagariam o salário desses agentes, aliviando o orçamento público e permitindo a contratação de novos policiais. Eu entendo que o melhor caminho seria que os poderes devolvessem ao poder de origem, no caso é o Poder Executivo, onde a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros estão adstritos a esse organograma, a devolução desses valores que são pagos pelo Poder Executivo para que o Poder Executivo pudesse tomar outras providências. Contratação de outros policiais, compensando a ausência desse profissional. Atualmente, aproximadamente 700 policiais estão à disposição de órgãos públicos, realizando principalmente a segurança patrimonial dessas instituições. No plano federal, o Congresso Nacional já possui força policial própria, mantidas com recursos do Poder Legislativo. Uma pessoa é assassinada a cada 12 horas no estado. Essa é apenas uma das informações apontadas pelo Anuário de Segurança. Em nível nacional, uma morte violenta acontece a cada 10 minutos. Além disso, no Amazonas, houve o aumento nos casos de estupro e roubos de veículos. O cenário apontado pelo estudo ganhou repercussão na Assembleia Legislativa. A 8ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelou que uma pessoa é assassinada a cada 10 minutos no Brasil. Os dados são elaborados a partir de números de 2013. Foram registradas 53.646 mortes violentas no país, vítimas de homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de mortes. No Amazonas, a média ficou em um assassinato a cada 12 horas, totalizando 909 mortes. Ainda assim, o estudo mostra que houve redução de 21,4% dos homicídios em relação a 2012, a maior queda dentre os estados da federação. A pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas também apontou que apenas 33% da população brasileira confiam no trabalho da polícia. Esses foram alguns dos dados que repercutiram com maior força na Assembleia Legislativa. O deputado José Ricardo mostrou preocupação com a alta taxa de homicídios envolvendo a ação policial. Nos últimos 5 anos, a polícia brasileira matou mais do que a americana em um período de 30 anos. É lamentável, logicamente, isso, porque o ideal seria a população confiar mais na polícia, acreditar mais, buscar a polícia, saber que estará em boas mãos na medida em que busca a polícia para solucionar um crime ou para denunciar alguma situação, para prevenir, eventualmente, alguma coisa pior que possa acontecer. Portanto, isso significa que temos que refletir sobre a forma como a segurança pública está sendo administrada. De acordo com o anuário, o Amazonas é o estado com maior índice proporcional de roubo de veículos. Em 2013, foram 555 casos a cada 100 mil veículos, acima de estados como Alagoas, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo. O deputado Marcelo Ramos cobrou uma renovação na cúpula de segurança pública estadual para se combater o problema. Uma polícia que cumpra a lei, que respeite a Constituição, que respeite as pessoas e que construa, junto com a população, um ambiente de segurança. A lógica da polícia comunitária, a lógica do Ronda no Bairro era justamente essa, mas infelizmente foi abandonada no meio do caminho, porque hoje o comando do programa Ronda no Bairro está entregue a um oficial da polícia que representa o contraponto da lógica de polícia comunitária. Então é preciso entender que a melhor política não consegue resistir a gestores que não têm um compromisso com uma forma moderna de fazer segurança pública. Em relação ao número de estupros, no Amazonas houve crescimento de quase 39%. Passou de 1.031 casos para 1.433. Em 2013, foram registrados 50.320 estupros em todo o Brasil. Porém, a estimativa é de que tenha ocorrido bem mais, aproximadamente 143 mil, ou seja, 16 casos a cada hora. Mas a maioria das vítimas ainda não prestam queixas.
O consumo de drogas em escolas do município de Parintins foi pauta de discussão no plenário da Casa. O deputado Tony Medeiros afirmou que o problema é recorrente, inclusive em comunidades rurais. Na ocasião, o parlamentar lembrou que fez uma solicitação no início do ano para a implantação do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD, nas comunidades. Uma foto divulgada nas redes sociais esta semana, onde supostamente estudantes aparecem preparando maconha dentro de uma escola, gerou polêmica e muita discussão. A imagem que circulou durante um dia na internet é de uma escola pública do município de Parintins. A foto levantou mais uma vez o debate sobre o consumo de drogas dentro das instituições de ensino. Mesmo com o intenso combate por parte das polícias civil e militar ao tráfico na cidade de Parintins, os traficantes mantêm a ousadia e continuam vendendo entorpecentes nas imediações das escolas. Na Assembleia Legislativa, o deputado pelo PR, Tony Medeiros, trouxe a discussão à tribuna da Casa. O parlamentar afirmou que o consumo de drogas já alcançou inclusive comunidades rurais de vários municípios do interior do estado. Ele lembrou que no início do ano solicitou à Polícia Militar a implantação do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD, também nessas comunidades. É um assunto que nos preocupa muito, principalmente quando é vinculado nas redes sociais, os alunos usando drogas dentro da escola. Realmente, aí tem que haver um empenho de todos, do gestor da escola, dos pais, pais e mestres, da própria sociedade, acho que todos empenhados, e a parte política, administrativa da cidade, para que a gente possa todos, junto com a polícia também, combater esse mal que infelizmente invade todos os segmentos da nossa sociedade. Tony Medeiros também ressaltou os dados divulgados pelo IBGE. De acordo com o deputado, no Amazonas, mais de 30 mil pessoas vivem com situação abaixo da linha de pobreza. Situação, segundo o parlamentar, que contribui para o aumento no consumo de drogas. O deputado José Ricardo propôs mudanças no processo de escolha e na carreira dos gestores educacionais do Amazonas. O líder de governo na Casa e presidente da Comissão de Educação, deputado Sidney Leite, também destacou a importância de se discutir a questão junto ao Executivo. Os parlamentares também lembraram o Dia do Diretor de Escola, comemorado esta semana. O Dia do Diretor de Escola, ou simplesmente Dia do Diretor, é comemorado em 12 de novembro. A data celebra o profissional responsável em gerir e administrar as decisões escolares, colaborando para construir um bom ambiente para professores, alunos e demais colaboradores. Da tribuna do plenário Rui Araújo, o deputado José Ricardo parabenizou todos os gestores que atuam no Estado. O parlamentar aproveitou o momento para defender mudanças na forma de escolha e indicação destes profissionais. Na opinião de José Ricardo, a melhor forma seria a formulação de um processo seletivo. Uma escolha que pode ser de uma forma direta, ouvindo os trabalhadores, ouvindo os professores, os pais, pode ser uma eleição direta, pode ser um processo seletivo com critérios, definindo quem pode participar, definindo o mandato, definindo responsabilidades, de forma que o gestor de uma escola, a exemplo de diretores de unidades de ensino superior, que são eleitos, que têm uma determinada autonomia, que, portanto, têm as prerrogativas de um mandato para cobrar, para questionar, para denunciar quando necessário. Em a parte, o deputado Sidney Leite, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e líder de governo, destacou a importância do oferecimento de cursos de capacitação em administração aos professores dispostos a atuar como gestores. O parlamentar afirmou ser importante a discussão do modelo atual de escolha dos dirigentes junto à Secretaria Estadual de Educação e sugeriu ainda a implantação de um regime de metas aos profissionais. Metas para aquela escola. Do ponto de vista do ranqueamento da educação, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista da manutenção e do cuidado. Porque a gente vê escolas que foram recuperadas no mesmo período e 3 anos depois, 5 anos depois, você vê a escola com bom padrão, mas tem escolas que estão destruídas. Então, eu defendo essas 3 coisas, que nós pudéssemos também definir a meta. O deputado Luiz Castro também se pronunciou sobre o assunto e também defendeu o processo seletivo como critério de escolha dos gestores das escolas no Amazonas. Governador José Melo reúne parlamentares e pede apoio na aprovação de matérias.
E durante reunião com a deputada Adjuta Afonso, a Associação Comercial propõe a criação de um fórum permanente para debater leis relacionadas ao setor. É o que você vai ver no próximo bloco. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. O governador José Mello realizou esta semana uma reunião com todos os parlamentares da Assembleia Legislativa e os eleitos para a próxima legislatura. O chefe do Executivo Estadual pediu apoio aos políticos na aprovação das mensagens de governo que serão encaminhadas à casa no próximo ano. De acordo com os deputados, o governador também agradeceu o apoio da base aliada para alcançar o sucesso nas urnas. Foi o primeiro encontro formal com o governador, foi um almoço com os deputados. Na realidade, todos foram convidados, tanto da base quanto da oposição. É um momento de diálogo, até porque se aproxima um novo governo e nada mais sábio do que realmente procurar uma aproximação com todos os setores. Deixou os deputados muito à vontade já para se trabalhar a questão da presidência da Assembleia, deixou todos os deputados muito à vontade quanto a isso e desejou sorte a todos, pediu apoio de todos os deputados na questão das mensagens de governo, para que possa ser bem discutida na Assembleia, para que não gere nenhum tipo de expectativa ruim. E agradeceu todos os deputados pelo empenho na eleição e desejou sorte a todos. A Associação Comercial do Amazonas propôs, em reunião com a deputada Adjuta Afonso, a criação de um fórum permanente para debater leis ligadas ao setor que tramitam no Poder Legislativo. A proposta da entidade é que as discussões realizadas facilitem o atendimento das demandas do comércio e do setor de serviços. Passar o troco ao cliente após a realização de uma compra qualquer deveria ser uma ação cotidiana em Manaus, mas nem sempre isso funciona como deveria. E quando se trata de moedas, a situação é ainda mais complicada. A ausência das famosas moedinhas no mercado deixa clientes aborrecidos e empresários muitas vezes encrencados. A situação tornou-se ainda pior após a aprovação da lei municipal conhecida como Lei do Troco. O texto prevê que os estabelecimentos comerciais de Manaus ficam proibidos de substituir o troco em dinheiro por outros produtos como balas e chicletes, além de obrigar as empresas a devolver corretamente o troco em espécie. O Banco Central não fornece moeda. E aí, como é que o empresário vai ser sacrificado porque o Banco Central diz que o custo para trazer moeda para cá é alto, que a logística é complicada e o empresário é que tem que pagar por isso? A Lei do Troco é apenas uma de muitas que são criadas nas casas legislativas estadual e municipal sem ser debatida com a sociedade. Para minimizar os problemas, a Associação Comercial do Amazonas propôs a criação de um fórum permanente de discussão para atender às demandas do setor do comércio e serviços. A ideia, de acordo com o presidente da ACA, Ismael Bichara, é aproximar os poderes legislativo, executivo e os empresários para que haja um diálogo único.
As leis hoje são feitas e simplesmente a gente só fica sabendo depois que ela já entrou em vigor. Então é preciso que a gente discuta ela antes, os atores estejam envolvidos, para que a gente encontre uma solução, porque somos nós que estamos no operacional. E o legislativo simplesmente legisla e o executivo executa. E nós que estamos no operacional que estamos sofrendo por falta dessa discussão. A diretoria da ACA se reuniu com o presidente da Frente Parlamentar de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, deputado Adilto Afonso. O parlamentar esclareceu que é importante manter o diálogo para que se discuta o que for melhor para o Amazonas, uma vez que os setores de comércio e serviço empregam, em média, 460 mil pessoas somente na capital. A falta dessa discussão, a falta da presença dessas pessoas, do comércio, da indústria, é que faz com que as leis sejam aprovadas. Não só na Assembleia, também no município. A Prefeitura também aprova as leis que não são favoráveis ao comércio. Aliás, são empecilhos até para os comerciantes. Então, se nós tivermos a discussão, se eles tiverem um assento, tanto na Câmara Municipal como na Assembleia, certamente nós até levaremos isso ao Congresso Nacional. Portanto, é importante essa discussão, é importante o assento dele, é importante que a Assembleia promova esse debate junto aos empresários, seja ele do comércio ou da indústria. O deputado Adilto Afonso também lembrou que o Parlamento Estadual já iniciou a discussão sobre a vinda do Banco Central para o Amazonas. De acordo com o político, uma audiência pública será realizada no final do mês de novembro no Congresso Nacional, organizada pela senadora Vanessa Graziotin, que deve debater o assunto. Hoje Manaus é uma cidade hoje que tem uma população maior do que Belém, né? Mas todos nós sabemos disso. Tem uma receita muito boa porque temos aí o polo industrial e ficamos com o Banco Central ausente, seja no troco, seja nas discussões, até mesmo para fechamento de câmbio. Se demora aí 10, 12 dias para fechar um câmbio para a indústria, porque não temos o Banco Central aqui. Portanto, é importante e vamos apoiar também essa decisão da vinda do Banco Central aqui para Manaus. Diminuição dos danos causados ao meio ambiente e a implementação de melhorias na gestão empresarial. Essas ações foram pré-requisitos para o Prêmio Qualidade, promovido pela Federação das Indústrias do Amazonas. Parlamentares da Assembleia Legislativa prestigiaram a solenidade. O Prêmio Qualidade é promovido pela Federação das Indústrias do Amazonas. Mais conhecido como QualiShow, o troféu simboliza o reconhecimento às organizações que desenvolveram projetos priorizando a qualidade como base para melhorar a produtividade, tanto na gestão quanto no processo. O presidente da FIEAM comemorou a realização do evento, que este ano está na sua 21ª edição. Faz com que as indústrias que participaram, que tiveram a paciência de passarem pela comissão julgadora, e hoje elas se qualificaram para receber os seus troféus. Então hoje é a noite da entrega do Oscar da qualidade, para aqueles que efetivamente fazem o acontecer no Polo Industrial de Manaus. Na categoria Gestão, uma das empresas vencedoras foi a Amazonprev. O objetivo da nossa política da qualidade nada mais é do que tentar atender a cada dia melhor aos nossos segurados do Estado, que são os aposentados, são os pensionistas e os potenciais segurados, que são o pessoal ativo. Então a nossa satisfação é de que está sendo reconhecido o nosso trabalho. Os deputados Adilto Afonso e José Ricardo prestigiaram as organizações vencedoras. A Federação das Indústrias faz reconhecer o trabalho desse grande polo industrial, desses grandes empresários que aqui geram emprego, geram renda. Eu acho que a Assembleia participar, a Assembleia acompanhar é muito importante isso. Afinal de contas, nós representamos o povo e é esse povo que está na indústria, esse povo que trabalha para desenvolver o estado do Amazonas. E essa é a oportunidade que a Assembleia, através dos parlamentares, tem de conhecer o trabalho que está sendo feito na área da qualidade e as empresas e as entidades e instituições que estão se destacando todo ano nesse objetivo de ter qualidade dos produtos, qualidade dos serviços. No total, 33 empresas foram eleitas vencedoras na edição deste ano. Em sessão especial, a Assembleia Legislativa homenageou os 60 anos de fundação da Rádio Rio Mar. A emissora gerida pela Igreja Católica é conhecida pela alta audiência no interior do estado. O autor da proposta foi o deputado José Ricardo, do PT.
Primeira estação de rádio do Amazonas a operar em ondas médias e até a atualidade a transmitir em ondas curtas em toda a região norte, a Rádio Rio Mar foi homenageada na Assembleia Legislativa pelos 60 anos de fundação, celebrado no dia 15 de novembro. O evento ocorreu em sessão especial no plenário Rui Araújo, por meio de propositura do deputado José Ricardo. O presidente da Fundação Rio Mar, Dom Sérgio Castriani, destacou a abrangência que a Rádio Rio Mar tem na Amazônia. É uma rádio ouvida nas comunidades ribeirinhas. No estado todo do Amazonas se ouve a Rádio Rio Mar. É uma das poucas de ondas curtas que nós temos, né? Com uma programação toda voltada como serviço à população. Ela é orientada pela Igreja Católica, mas a serviço de toda a comunidade, né? Sua programação é uma programação voltada ao serviço público, à formação das pessoas, à comunicação, aos avisos, entretenimento. Então são 60 anos de serviço à população e de maneira muito especial à população ribeirinha. O deputado José Ricardo falou sobre a importância de levar informação ao interior do estado. A Rádio Rio Mar é uma rádio AM que tem um alcance em todo o estado, aliás vai até além do estado, e sempre contribuiu para o desenvolvimento, contribuiu para essa integração das pessoas, a comunicação, e a gente reconhece esse trabalho. É uma rádio também que sempre se preocupou com formação. Nós tivemos muitos locutores, radialistas que passaram pela Rádio Rio Mar e hoje atuam em outros veículos de comunicação. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, afirmou que em breve a Rádio Rio Mar irá aumentar o alcance no Amazonas, o que deverá beneficiar ainda mais as pessoas na busca por se manter atualizado com as notícias. Nós temos aí em todo o Brasil uma mudança no sistema de transmissão de rádio. Todas as rádios que hoje são em onda média, ou seja, as rádios AM, como é o caso da Rádio Rio Mar, daqui a pouco tempo estarão funcionando também em frequência modulada, no sistema FM, no sistema mais de um som com mais qualidade, mais limpo, e vai ser, sem dúvida nenhuma, bom para todas as rádios AM de Manaus, incluindo a Rádio Rio Mar. Então nós ficamos aí nessa expectativa de que a Rádio Rio Mar consiga crescer mais, ter mais audiência, cumprir com o seu papel que ela se propõe, que é não só a educação religiosa, não só a informação, mas também de ajudar o próximo como manda aí os ensinamentos de Jesus Cristo. A Rádio Rio Mar foi inaugurada no dia 15 de novembro de 1954. Em 1962, o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom João de Souza Lima, sentiu a necessidade de utilização do rádio como instrumento de evangelização e, assim, adquiriu a emissora em nome da arquidiocese. Nasceu aí a mescla de programas populares e religiosos, fórmula que tornou até hoje a Rádio Rio Mar uma das emissoras mais ouvidas no estado. O diabetes se caracteriza pelo aumento de açúcar no sangue. No Dia Mundial de Combate à Doença, o diretor de saúde da Assembleia falou de prevenção e as consequências. Segundo o Sistema Único de Saúde, Manaus registra mais de 74 mil pessoas com diabetes. Todo dia 14 de novembro, diversos países realizam ações de conscientização e prevenção da doença. Alguns sintomas, como fraqueza, tremores, fome excessiva, tontura, dor de cabeça, podem ser sentidos. O diabetes é uma doença crônica metabólica que se caracteriza por aumento de açúcar no sangue. O diretor de saúde da Assembleia Legislativa alertou para as consequências do diabetes. É uma doença extremamente perigosa porque ela não dói, ela é insidiosa, mas ela vai lesionando os vasos e causando morte dos tecidos. Tem sido assim para muitos aqueles que perderam o rins e hoje vivem numa máquina fazendo hemodiálise. Alguns outros perdem a ponta do pé, perdem o pé, perdem a perna e perdem a vida. Por quê? Porque as micronecroses, devido ao entupimento das artérias causada pelo açúcar. O diabetes é a principal causa de cegueira no mundo. Segundo Arnoldo Andrade, a prevenção é a melhor forma de evitar a doença que não tem cura. Eu acho que você tem que ter cuidado com o seu corpo. Você tem que ver o seu peso, você tem que ver como é que está a tua vida sedentária,
como é que está o teu estresse, como é que está o teu lazer, a tua alimentação. Isso tudo é extremamente importante, ser acompanhado, ser avaliado, para que se tiver com desvio, tiver em caminho errado, possa ser conduzido para o caminho mais correto. O Centro Médico da Assembleia Legislativa realiza testes para medir o açúcar no sangue e faz o acompanhamento dos diabéticos. A Semana do Homem foi instituída no Poder Legislativo. Uma palestra conscientizou os servidores sobre as doenças da próstata. O objetivo é dar uma atenção especial à saúde masculina por conta do Novembro Azul. Novembro Azul é uma campanha realizada por diversos países no mês de novembro para conscientizar os homens sobre a importância do tratamento e o diagnóstico precoce do câncer de próstata e outras doenças masculinas. Por causa do Novembro Azul, a Assembleia Legislativa, por meio da Diretoria de Saúde, deu início à Semana do Homem. O responsável pelo setor, Dr. Arnoldo Andrade, ressaltou a importância da esposa no cuidado da saúde do homem. Muitas vezes o homem, para chegar no consultório médico, depende da força da sua companheira. Pretendemos, ao longo da semana, levar esses homens para fazer seus exames, principalmente o PSA. Pretendemos fazer uma busca ativa. Na sexta-feira queremos fazer uma integralidade, saber como é que está a saúde do homem em geral, porque nós temos que nos preocupar com a próstata, mas a saúde do homem não é próstata, não é somente a próstata. É todo um contexto, é todo o seu organismo, para saber como é que ele está. O médico Vinícius Suzano, especialista em urologia, ministrou a palestra de abertura da Semana do Homem. De acordo com Vinícius, a prevenção ainda é a melhor forma de fazer a descoberta do câncer de próstata no início e assim alcançar a cura. Um estudo europeu de 2009, ele coloca que em um mesmo número de pessoas estudadas, um grupo que fez a prevenção corretamente e um grupo que não fez a prevenção, 20% menos de pessoas deste grupo que fez a prevenção morreu. Isso é uma quantidade extremamente significativa. As doenças da próstata foi o tema que prendeu a atenção de quem participou do evento. O diretor de Recursos Humanos da Assembleia Legislativa, Francisco Oliveira, aprovou a iniciativa. A palestra ela vai abrir os olhos dos homens, né? Ela vai trazer as informações para a gente, para o homem, e ele se conscientizar que a importância dele fazer esse exame, tá? Que pode salvar a vida dele. Durante a semana, outras ações serão realizadas pela Diretoria de Saúde para conscientizar os homens sobre a prevenção do câncer de próstata. E veja agora o que foi destaque no Além Notícias de hoje. Durante esforço concentrado, deputados aprovam 22 projetos e promulgam 16 novas leis. Amazonas terá programa de atendimento psicológico às vítimas de estupro. E CPI da pedofilia denuncia esquema de propina e coação de testemunhas. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima segunda-feira.